Meus amados irmãos, noite de domingo, hoje dia 18 de junho de 2023. Separar um tempo neste momento para refletirmos sobre a palavra do nosso Deus e a salvação em Cristo Jesus, a qual o homem só obtém pela fé. Efésios capítulo 1. Vamos abrir o texto. Efésios capítulo 1, verso 3. Vai dizer assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então, todo aquele que está em Cristo, como diz João capítulo 1, verso 12, é filho de Deus. E sendo filho de Deus, ele é abençoado com todas as bênçãos espirituais, como diz aqui em Efésios capítulo 1, verso 3, né? Ele nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então, dando assim a entender que os nossos olhos devem estar fitos naquilo que não é temporal, naquilo que é eterno. Pensai nas coisas do alto, é o que a palavra nos exorta em outro texto das Sagradas Escrituras. Pensar nas coisas do alto é refletir sobre aquilo que a própria palavra ensina a respeito das coisas do alto. Não é ficar imaginando como grandiosas coisas criadas pela nossa mente que devem haver lá, mas confiar e acreditar pela fé no que a Bíblia revela acerca das regiões celestiais em Cristo. Certamente não há nada mais precioso do que isso, do que aquilo que se encontra nas regiões celestiais. O próprio Cristo, ele chegou a afirmar que ele ia preparar lugar. Ele disse: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Foi o que ele falou lá no Evangelho de João. Eu não estou lembrado agora o capítulo e o versículo, mas certamente eu irei colocar aqui na tela. Então, ele foi preparar lugar. Nós temos uma morada celestial em Cristo, junto com ele, nos céus. Mas para que cheguemos lá e desfrutemos dessa morada celestial, precisamos crer no seu sacrifício, aceitá-lo como Senhor e Salvador, ou, se alguns preferirem, recebê-lo como Senhor e Salvador, uma vez que o Senhor olha dos céus, como diz lá nos Salmos, e não há um que busque a Deus, não há quem entenda, não há quem busque, pois todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Então, quando nós recebemos a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós podemos ansiar por essa mansão celestial, por este lugar que o Senhor disse que foi preparar nos céus para nós quando chegarmos lá. Isto nos faz refletir sobre que esta vida aqui é passageira, porque se essa vida aqui fosse permanente, ou se fôssemos para nós estar pensando nas coisas desta vida, não haveria necessidade do Senhor ir para o céu preparar lugar para nós. Se ele foi preparar lugar para nós, é porque o nosso lugar não é aqui. Aqui nós temos um período de tempo com o propósito
que o Senhor colocou em nosso coração por meio do Evangelho, de pregar esta palavra para que todo aquele que nele crê seja salvo. Após a queda lá no Éden, em que Adão e Eva tomaram a decisão de fazer aquilo que não era permitido diante de Deus, a morte entrou no mundo. E a morte passou a todos os homens, pois todos pecaram. Sendo assim, se Cristo não preparasse lugar para nós na eternidade, como um Salvador, nós estávamos todos perdidos, porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Salário do pecado, porque é a consequência daquilo que nós fazemos. Então, aquilo que nós fazemos de errado aqui neste mundo, haverá consequência. O texto que eu citei para os irmãos foi esse aí, Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, existe o salário do pecado, mas existe o dom gratuito também, que é obtido pela fé. Pela fé. Não por obras, para que ninguém se glorie, mas tão somente pela fé, no sacrifício de Cristo e no que Ele fez por nós. Que reflitamos nesse texto, nessa mensagem, e entendamos que a nossa vida aqui, ela tem um fim, ela não é permanente, e que Deus tem preparado para nós um lugar nas mansões celestiais, um lugar no céu, para acolher os seus, aqueles a quem viveram pela fé no Filho de Deus. Que Deus te abençoe e, pela graça de Deus, se assim for permitido, nós estaremos sempre meditando na palavra dele e postando mais vídeos no canal Fui na Bíblia. Um grande abraço a todos.